Todo mês de dezembro, milhões de famílias ao redor do mundo montam uma árvore de Natal no centro da sala de estar, decorada com luzes, enfeites brilhantes e fitas. É um dos símbolos mais universais do Natal. Mas você já parou para pensar em como essas árvores são feitas? Principalmente quando são artificiais? Todos os anos, mais de 50 milhões de árvores de Natal artificiais são produzidas para atender à demanda global. Elas não crescem em florestas nem são derrubadas com machados. São fruto de um meticuloso processo industrial, onde enormes fábricas na Ásia transformam plástico em réplicas quase perfeitas. Mas como conseguem fazê-las parecer tão naturais? Que tecnologia está por trás de um objeto tão comum? E como é possível produzir até 10 mil árvores de Natal por dia? O que parece uma simples decoração natalina é, na verdade, o resultado de décadas de evolução tecnológica, precisão milimétrica e um impressionante design industrial. Hoje vamos descobrir como é feita uma árvore de Natal artificial. Desde suas origens até sua montagem moderna em linhas de produção otimizadas, prepare-se para ver um dos objetos natalinos mais icônicos, como você nunca imaginou. Embora as árvores artificiais pareçam totalmente modernas hoje em dia, sua história remonta ao século XIX. Na Alemanha, já preocupada com o desmatamento, começou a surgir a ideia de uma árvore reutilizável. A primeira solução foi tão engenhosa quanto estranha: penas tingidas de verde presas a estruturas de madeira. O resultado podia ser elegante, mas essas árvores continuavam frágeis, caras e extremamente difíceis de produzir em massa. No início do século XX, fabricantes nos Estados Unidos substituíram as penas por tiras de metal e fibras sintéticas. As árvores tornaram-se mais resistentes, duráveis e acessíveis. Mas faltava um elemento essencial: o realismo. As fibras eram muito brilhantes, muito rígidas e não reproduziam a textura de uma conífera verdadeira. Tudo mudou com a chegada do PVC, o policloreto de vinila, em meados do século XX. Esse plástico não era apenas econômico e durável. Acima de tudo, permitia a criação de agulhas macias, uma variedade de cores e a reprodução da densidade da folhagem. Essa é a árvore de Natal artificial moderna, aquela que reconhecemos instantaneamente hoje em dia. Ao longo das décadas, a produção deslocou-se massivamente para a Ásia, onde grandes grupos industriais desenvolveram técnicas capazes de imitar os mínimos detalhes: veios mais realistas, ramos orientados em ângulos naturais e troncos com textura semelhante à casca de árvore verdadeira. O que começou como uma resposta artesanal em pequena escala a um problema ambiental, transformou-se numa indústria global, abastecendo casas, centros comerciais e praças públicas em muitos países. Uma árvore de Natal artificial moderna começa sempre com uma combinação de plástico e pigmentos. Nas instalações de produção mais avançadas, tudo começa na área de extrusão, onde dois materiais dominam o processo: PVC e polietileno de baixa densidade, frequentemente chamado de PEBD. Esses plásticos chegam na forma de grânulos. Eles são aquecidos e derretidos a temperaturas que chegam a 180 graus Celsius até se tornarem um material maleável. A essa mistura são adicionados pigmentos verdes muito específicos, às vezes até 12 tonalidades diferentes, dependendo da gama, para reproduzir a diversidade natural de cores de um pinheiro verdadeiro. O material fundido é então forçado através de matrizes metálicas que o transformam em lâminas ultrafinas, às vezes com apenas 0,1 milímetro de espessura. Mas essas chapas não são simplesmente tiras planas. Elas passam entre rolos texturizados que imprimem padrões que imitam as veias de agulhas naturais, com uma precisão de até 0,01 milímetros nos mínimos detalhes. Uma fábrica pode operar até 20 linhas de extrusão em paralelo, produzindo mais de 2.000 metros quadrados de material por hora. Cada folha forma a base de uma folhagem artificial, tão convincente que se torna difícil distingui-la de uma conífera real. Assim que essas folhas texturizadas estão prontas, começa uma das etapas mais delicadas: o corte das agulhas. Aqui, máquinas de corte de alta velocidade
Perfuram e cortam cada folha com precisão milimétrica para reproduzir o formato exato das agulhas de um pinheiro natural. Cada máquina utiliza matrizes de aço temperado, capazes de realizar até 120 cortes por minuto, mantendo uma aresta de corte consistente. Essas matrizes não são reutilizáveis. Elas são trocadas regularmente, às vezes a cada 8 horas, e passam por inspeções rigorosas para garantir que o nível de detalhe não se degrade com o desgaste. A precisão é essencial, pois uma variação de apenas 0,5 milímetros pode alterar a aparência geral da árvore, especialmente quando centenas de galhos são montados. As fábricas costumam usar cerca de 15 designs diferentes de agulhas. Algumas são mais curtas, outras mais longas, mais curvas ou mais grossas para reproduzir a diversidade real das espécies de coníferas. As máquinas podem produzir mais de 50 mil agulhas por hora e, em seguida, classificá-las automaticamente usando sistemas de visão computacional que analisam cada peça em tempo real. Esse sistema não só acelera a produção, como também garante que cada formato corresponda ao tipo de galho correto, assegurando um produto final harmonioso, consistente e botanicamente preciso. Assim que as agulhas estiverem prontas, é preciso criar a estrutura que lhes dará forma, os galhos. E ao contrário do que muitos imaginam, esses galhos não são produzidos aleatoriamente. Cada galho é projetado de acordo com sua posição na árvore. Base, meio ou topo. Utiliza-se arame de aço galvanizado, cortado no comprimento exato. Uma máquina corta o arame com extrema precisão e, em seguida, dobra-o em ângulos específicos para criar a forma básica do galho. Depois, aplica-se o tratamento de galvanização a quente, uma proteção essencial contra a corrosão, especialmente se o pinheiro for armazenado por vários anos, às vezes em ambientes úmidos. Após a galvanização, o arame recebe uma camada de tinta verde aplicada eletrostaticamente, garantindo uma cobertura uniforme mesmo em áreas de difícil acesso. Essa tonalidade foi escolhida para combinar perfeitamente com a cor das agulhas. Uma fábrica pode processar até 2.000 quilos de arame por dia, o suficiente para produzir dezenas de milhares de estruturas de galhos. Em seguida, cada galho é testado mecanicamente. Ele deve ser capaz de suportar um peso mínimo, geralmente em torno de 500 gramas, sem deformar, para que a árvore possa sustentar as decorações sem perder a forma. O tronco, por sua vez, forma a espinha dorsal da árvore. Sua construção deve combinar resistência, estabilidade e a aparência mais natural possível. Geralmente é feita de tubos de aço com aproximadamente 2 milímetros de espessura. Esses tubos recebem tratamento anticorrosivo e são revestidos com um plástico texturizado. E essa textura não é obtida por acaso. Ela é frequentemente extraída de moldes de troncos de árvores reais, permitindo a reprodução de relevos, rachaduras e irregularidades que dão a ilusão de casca autêntica. O revestimento é fixado com calor e pressão, resultando em um acabamento muito realista. Os troncos são então cortados com precisão, às vezes a laser, e perfurados para acomodar os galhos. Esses furos devem atender a tolerâncias extremamente rigorosas, às vezes tão pequenas quanto 0,1 milímetro, para garantir que tudo se encaixe perfeitamente e que a árvore final permaneça perfeitamente alinhada. A base do pinheiro é frequentemente produzida por moldagem por injeção, usando plástico reforçado com fibra de vidro. Este material combina leveza e resistência, e a base é projetada para suportar várias vezes o peso total da árvore, resistindo também às tensões do transporte e da instalação. As fábricas podem produzir milhares de troncos por dia, com tamanhos que variam de 1,20 metros a 3 metros, dependendo do modelo e do mercado-alvo. Assim que as agulhas, os galhos, o tronco e a base estiverem prontos, começa a etapa mais esperada, a montagem. É uma combinação de precisão mecânica e experiência humana. Em muitas linhas de montagem, os operadores inserem manualmente os galhos no tronco, seguindo um padrão de montagem guiado por computador. Esse plano garante distribuição simétrica, formato cônico perfeito e densidade uniforme. Os ramos não estão todos orientados da mesma maneira. Os ângulos variam bastante.
Alguns ramos podem estar a 120 graus perto da base, conferindo uma aparência ampla e densa, enquanto outros podem estar a 45 graus em direção ao topo, imitando uma forma natural e esguia. Dependendo do seu tamanho e qualidade, uma árvore de Natal pode exigir entre 200 e 1.000 ramos. Depois de montada, a árvore passa por uma zona de compressão. Prensas hidráulicas reduzem o seu volume em até 75% para facilitar o transporte. Em seguida, o produto é embalado em caixas de papelão reforçado, geralmente de parede tripla, capazes de suportar cargas pesadas sem amassar. A embalagem inclui compartimentos para proteger a folhagem, instruções multilingües e, às vezes, códigos QR que direcionam para vídeos de montagem. Linhas automatizadas podem embalar centenas de unidades por hora, garantindo rastreabilidade, segurança e uniformidade. A árvore de Natal artificial que conhecemos hoje é o resultado de mais de um século de inovação. Das penas tingidas na Alemanha às estruturas reforçadas produzidas em larga escala, este símbolo das festas de fim de ano evoluiu em sintonia com a tecnologia e a cultura global. A indústria atual não se limita a fabricar árvores que se parecem com árvores de verdade. Ela também incorpora melhorias em termos de sustentabilidade. Algumas fábricas estão começando a usar plásticos reciclados e outras estão reduzindo seu consumo de energia por meio de processos mais eficientes. As árvores de Natal estão agora disponíveis em todos os tamanhos, desde pequenas árvores para escritórios até gigantescas árvores com mais de 12 metros de altura instaladas em praças públicas. Alguns modelos incluem até luzes LED integradas, ramos pré-moldados ou efeitos de neve artificial. E mesmo sendo produzidas em massa, cada árvore continua sendo uma montagem complexa, onde engenharia, design e atenção aos detalhes se combinam para criar um dos objetos mais universais da época natalina. O que parece ser uma simples decoração, às vezes esconde uma verdadeira proeza da engenharia industrial, projetada para levar um clima festivo a milhões de lares ao redor do mundo. E agora, na sua opinião, uma árvore de Natal artificial, reutilizada por vários anos, é mais ética e ecológica do que uma árvore natural cortada e descartada após cada Natal? O debate está aberto. Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste documentário, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos.